Bom dia, gente. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade na condição autista de diagnóstico tardio. Primeiramente, são duas questões distintas, porém, o indivíduo na condição autista, ele pode ter uma propensão maior para desenvolver a obesidade, o sobrepeso, problemas relacionados ao aumento da sua massa em virtude da alimentação. Existem 4 fatores que estão relacionados a esse aumento de incidência na condição autista. E o último provavelmente você desconhece, tá? Então fique aí de olho para você escutar e saber o que participa desse processo. Primeira questão são questões relacionadas a hábitos alimentares. Indivíduos na condição autista apresentam algumas características que podem potencializar a questão da obesidade. A seletividade alimentar, a restrição de cardápios em virtude da repetição de um mesmo alimento todos os dias, diariamente, isso pode contribuir de maneira significativa para o contexto da obesidade, assim também como pode contribuir para índices de desnutrição em termos de enzimas e de vitaminas. Por isso, aquela pessoa que tem problemas com seletividade, restrição de cardápios, sempre é importante ter uma orientação de um profissional nutricionista. A segunda questão é a falta da atividade física, tá? É muito comum o indivíduo na condição autista não ter motivação e não se predispor a realizar atividades físicas. E isso vai mexer num processo metabólico e que contribui com o processo alimentar para então gerar um processo de emagrecimento. A terceira questão são aspectos hormonais e metabólicos. Nós já conversamos aqui em outros vídeos que não é incomum as pessoas na condição autista apresentarem alterações metabólicas e alterações no processo neuroendócrino envolvendo diferentes tipos de hormônio. E quando essas alterações acontecem, sim, esse indivíduo ele pode passar a ter uma propensão maior para a obesidade. Um exemplo dessa alteração é a questão da tireoide. E nós temos uma incidência alta de indivíduos de diagnóstico tardio com alteração da tireoide. E isso vai provocar uma dificuldade. Um quarto elemento está relacionado ao uso de medicamentos neuropsiquiátricos. E aí nós vamos dividir em 2 blocos. Nós temos indivíduos na condição autista que apresentam comorbidades e, em virtude desta comorbidade, necessitam fazer o uso de determinados medicamentos. E nós temos um segundo bloco de indivíduos que passaram anos da sua vida recebendo diferentes diagnósticos. Para cada diagnóstico desse, um plano de tratamento medicamentoso e que não apresentaram resultados, e essa combinação, esse uso do medicamento pode provocar um aumento de peso. Por exemplo, carbolítio é um medicamento que pode gerar um aumento de peso. A risperidona é um medicamento que pode gerar aumento de peso. Então, o que a gente tem que ter claro? Quando o indivíduo sim tem uma comorbidade e ele precisa do medicamento, nós precisamos buscar recursos para que esse processo da obesidade não aumente, tá? Agora, quando o indivíduo, ele por anos passou a fazer uso de uma medicação desnecessariamente, 2 efeitos aconteceram. O primeiro deles, ele não teve resultado e ele manteve uma qualidade de vida ruim. O segundo resultado para um grupo desses pacientes foi um aumento de peso. Por quê? O transtorno bipolar é um diagnóstico diferencial muito comum, tá? Onde você faz o uso do carbolítio. As manifestações de irritabilidade muito presentes em meltdown, tratadas
com risperidona, muitas vezes, tá? E isso gera essas alterações. Então, o problema não é usar o medicamento para a comorbidade. Se isso é necessário, existem estratégias para que esse aumento de peso não aconteça. O problema é usar um medicamento certo para o problema errado. E aí você só vai trabalhar com efeito secundário, e um deles é o aumento de peso. E o último elemento que poucas pessoas sabem, várias pessoas na condição autista têm um problema relacionado a uma estrutura no sistema nervoso central, que é a região ventromedial e lateral do hipotálamo. E o hipotálamo é a estrutura responsável de dar saciação quando você se alimenta. Então você tem um grupo de pessoas na condição autista que comem e tem uma dificuldade muito grande de se sentirem satisfeitos. Mais ou menos o seguinte: vai num rodízio de pizza, come, chega em casa e ainda faz um lanchinho, tá? Por quê? Porque essa estrutura relacionada ao hipotálamo, ela não consegue gerar a sensação de saciedade. E o indivíduo, então, vai se alimentando. E isso gera um processo de obesidade bastante significativo, tá? Gente, eu estou aqui para tirar a sua dúvida. Questione, pergunte, vamos conversar sobre isso, para a gente poder estar trabalhando a sua qualidade de vida, tá bom? Um grande abraço.